técnica Boa tarde a todos. do Vamos então Sporting. dar início à conferência de imprensa na divisão Supertaça. Primeiras questões para o nosso jogador Paulinho, depois repetimos o procedimento para o nosso treinador Ruben Amorim. Começamos pela Sporting TV, já está em direto, acho eu. Tiago. Paulinho, boa tarde. Tiago Labreca em direto para a Sporting TV. Começa agora a doer, depois de um mês e meio, cerca disso, de preparação, começa agora a doer estes jogos. Na última vez que houve uma decisão entre Sporting e Braga, o Paulinho estava do outro lado, agora está do lado do Sporting Clube de Portugal. Que sentimentos é que há a ter para esta Supertaça? E em termos de preparação, como é que está a equipa na véspera deste jogo? Boa tarde. Estamos bem. Foi um mês que deu para trabalhar bem, para recuperar os índices físicos, para a malta voltar a ganhar rotinas, mas estamos bem e estamos preparados para o jogo da manhã. Olá, Paulinho, Gonçalves Gestas para a SIC. O jogo é com o Sporting de Braga e os plantéis não mudaram muito da época passada para este ano. Conhece bem os adversários e o Sporting tem sido feliz contra o Braga. O que lhe pergunto é se a confiança ainda é maior, porque a pré-época do Sporting também correu bem, e o trabalho que tem feito com a equipa do Sporting também está agora a começar, uma época com o Sporting. Pergunto se a confiança é ainda maior, até porque o Sporting há muitos anos que não jogava esta competição como campeão nacional. Sim, o facto de sermos campeões nacionais não muda nada, é passado. Amanhã é uma final, é um jogo. Os títulos que passaram da época passada não nos trazem ou não nos dão mais nenhuma garantia que a vitória esteja próxima. O que nos dá a garantia de que possamos fazer um jogo e estar preparados foi este mês de trabalho, a confiança que temos em nós, nos nossos colegas e no trabalho que foi feito. Canal 11 lá em cima, Patrícia. Boa tarde, Patrícia Tadeia, Canal 11. Paulinho, a última vez que houve adeptos na bancada na Liga foi em março de 2020, já lá vão 16 meses, quase 17. Neste regresso com os adeptos nas bancadas, bem sei que assim que o árbitro apita, o foco está no jogo, mas o que lhe pergunto é quais são as sensações de que sente mais falta no que toca aos adeptos? Já vai tanto tempo que nós já nem sabemos como é que é ter adeptos no estádio. Acredito que por vezes em alguns momentos do jogo os adeptos podem nos ajudar, por vezes nos minutos finais ou em momentos assim um bocadinho mais tensos, o apoio deles pode ser fundamental, às vezes até nos podem dar uma força extra. Acredito que isso vai acontecer. O Sporting tem imensos adeptos, tem grandes adeptos e de certeza que estão desejosos para ver a equipa que foi campeã nacional. RTP, João. Boa tarde, Paulinho. João Alves Domingos, RTP. O ano passado apanhou já aqui o comboio a meio da temporada, chegou a meio da época. Aqui e ali houve algumas críticas sobre o rendimento na concretização em relação ao Paulinho. Acredita que fazendo a pré-época, já estando englobado desde o início neste processo de criação da equipa, pode ter um rendimento maior esta temporada? Sim, acredito que sim, espero que sim e vou trabalhar para isso e o tempo dirá se estou certo ou errado. TV, João. Olá, João Pedro Ocre TV. Já que se está a rir, gostava-lhe de lançar um desafio. Quantos golos é que acha que vai fazer esta época? Se quer fazer já essa meta de golos. E já agora se fez alguma aposta com alguns dos seus ex-companheiros que deixou em Braga, calculo que também tem ainda alguma relação com alguns deles. Relativamente aos golos não tenho nenhuma meta, nem é algo que eu pense, mas que acaba por ser natural. Claro que eu quero marcar em todos os jogos, mas não me adianta estar a pensar nos próximos 20 jogos, o que importa é o jogo da manhã e isso é o foco. Relativamente à aposta não fiz nenhuma, tenho boas relações, tenho amigos lá, mas a partir do momento que quarta apita não há amizade, há Sporting contra o Braga. Sport TV, Rita. Boa tarde, Paulinho. Rita Latas, Sport TV. Mas pergunto-lhe muito diretamente sobre aquilo que tem sido o seu trabalho no Sporting. O que é que este mês e meio de pré-temporada fez, ou que impacto é que teve em si para também conseguir melhorar os seus aspectos individuais na frente de ataque? Sobretudo a condição física. Quando eu cheguei cá, tinha vindo de uma lesão, senti muito a diferença de ritmo. Depois voltei-me a lesionar. Nunca tive uma continuidade que me desse para ganhar uma condição física para estar ao meu melhor nível. Acredito que esta pré-época já me deu isso. CMTV, lá em cima, Eduardo.
Boa tarde, Paulinho, Duarte Antunes, CMTV. Pergunto se é um sentimento especial se por acaso amanhã marcar frente ao Braga, que é a anterior equipa, se há um sentimento especial e se caso concretize, se vai haver festejo do Paulinho ou não. É um sentimento especial porque passei lá bons momentos. Foi o meu trabalho lá que me deu a oportunidade de estar aqui hoje a representar o Sporting, a estar num grande Portugal. E relativamente ao se marcar, se fechar ou não, depende do momento, mas acho que isso também não acaba por demonstrar ou se festejar ou não o respeito e o carinho que tenho pelo clube. Mais futebol, Adérito. Adérito Esteves, mais futebol. Acabou a época passada a marcar um golo muito importante e esta pré-época também voltou a marcar alguns golos. Deu para já falou na condição física que está melhor, deu para afastar os fantasmas que podiam estar à volta de um avançado que vive de golos, quer queiramos, quer não? Não havia qualquer tipo de fantasma. Havia um processo, confiar no processo. Por vezes passámos uma fase menos boa, eu passei por ela, mas é passado, agora é trabalhar para ver a fase boa. Record, João. Olá, boa tarde, Paulinho. João Ribeiro, Record. Curiosamente, as duas equipas mantêm mais ou menos o mesmo esquema em relação à época passada e houve poucas diferenças. Mas no Braga vimos a entrada do Paulo Oliveira, que tem sido titular na pré-época, e o Fabiano. Isso de alguma forma acredita que o pode ajudar amanhã, tendo em conta que se calhar as rotinas do Braga em termos defensivos vão ser diferentes? E em que pontos é que acha que pode explorar essas mudanças? As características dos jogadores podem mudar, mas acredito que as rotinas da equipa e as características da equipa e a forma de estar da equipa não vão mudar. Se vai ajudar ou não, amanhã vamos ver. É tudo para o Paulinho. Obrigado. Obrigado, Deus. Agora um momento, por troca, sai o Paulinho desta zona de conferência de imprensa, entra o Míster Ruben Amorim, depois de termos ouvido as palavras do avançado Leonino Corrêa contra o Sporting de Braga, acima de tudo falou sobre aquilo que é a ambição da equipa do Sporting para este encontro da Supertaça, 43ª edição de uma competição que o Sporting já ganhou por 8 vezes. Sporting TV, certo? Mister, boa tarde. Tiago Labreca, em direto para a Sporting TV. Começo por perguntar se já tinha saudades de sentar aí nessa cadeira. Já passou há algum tempo desde a última vez e vou mesmo por aí. A última vez que estivemos aqui, o Mister falou daquilo que queria ser esta época, que ia ser uma época ainda mais dura, ainda mais difícil, e começa aqui este caminho que também não se espera fácil um jogo frente a um Sporting de Braga que em muitos momentos da época passada esteve nos momentos de decisão também contra as equipas grandes. Sim, em relação às saudades, não é o que eu mais gosto de fazer, é algo que eu lido bem, que temos que aprender, todos os treinadores, mas muitas saudades vossas, atenção, não é a minha coisa preferida. Em relação à época, é uma época que vai ser muito mais desgastante, vai ser um desafio enorme, vamos jogar competições diferentes, temos mais responsabilidade e, portanto, há que encarar isso da melhor forma, do lado entusiasmante do desafio e não com qualquer receio. Tivemos uma época muito boa com pontos muito baixos também, em que fomos eliminados nas poucas derrotas que tivemos, fomos eliminados de objetivos. Ter atenção a esses momentos, eles já estão também preparados, sabendo que no Sporting há muita cobrança e temos que viver bem com isso e, portanto, olhar para o novo desafio com entusiasmo. TV, lá em cima, João. Mister, olá, boa tarde, João Pedro Oca TV. Já é a segunda vez, pelo menos em pouco tempo, que falo da palavra responsabilidade e na entrevista à TVI até tinha falado de responsabilidade extra. Gostava que aprofundasse mais isso. É pelo facto de ser campeão, de não ganhar há tanto tempo e das pessoas terem uma expectativa que se calhar não tiveram tantas vezes nos últimos anos. Ou seja, acha também que o Sporting, pela primeira vez em 20 anos, parte até com alguma superioridade em relação aos rivais, ou pelo menos ao mesmo nível, em relação àquilo que foram os outros anos? Não, eu falo em responsabilidade porque é o senso comum, uma equipa que, quando começámos o campeonato o ano passado, ninguém dava nada por nós, portanto a responsabilidade é maior. Temos um ano de trabalho, temos que apresentar uma forma de jogar ainda melhor, portanto a responsabilidade aumenta. Não estamos num nível superior aos nossos adversários, não temos o mesmo orçamento, não temos a mesma experiência. O que nós temos é uma época de trabalho, temos um campeonato e, portanto, não mudou assim tanto. Portanto, eu quando falo da responsabilidade, é a responsabilidade do clube em si e é o senso comum.
já viram esta equipa fazer coisas boas e as pessoas, os adeptos do Sporting, querem ver todos os dias algo mais. Portanto, eu chamo muita atenção para isso e também para que os jogadores e toda a gente no clube não se agarram a um título e que possamos agora ter alguma rede de apoio se algo correr mal. A responsabilidade está lá sempre, ganhámos um título, mas como o Paulinho disse, já passou e há que manter esse sentido de responsabilidade e querer mais. Canal 11, Patrícia. Boa tarde, Patrícia Tabeia, Canal 11. Na época passada falou algumas vezes sobre a dificuldade do Sporting em criar lances de golo. Depois do teste, a uma semana da Supertaça, teve uma nota positiva nesse aspecto. O que lhe pergunto é se esse tem sido o foco no arranque desta época que agora começa com a Supertaça e que conclusões é que tem tirado? Sim, nós queremos sempre mais. Houve jogos em que tivemos alguma dificuldade de marcar golos, mas penso que fomos o segundo ou o terceiro melhor ataque. Portanto, nem tudo assim foi mau. Há outras equipas que têm são conhecidas por um grande volume ofensivo e não marcaram tantos golos como o Sporting. Em relação ao jogo passado, dizer que o Lyon veio no sentido de pré-época, ou seja, veio intenso, veio na sua forma de jogar, mas será diferente com o Braga. O Braga conhece a forma de jogar do Sporting, vai tapar melhor esses caminhos, não nos vai deixar tantas vezes 1-1 como o Lyon deixou. Situações que nós criámos golo e criámos muitas situações em que roubámos a bola quando os pressionávamos, porque o seu treinador é holandês, é uma equipa com muito estatuto e deixava-nos muitas vezes, como eu disse, 1-1 na frente. O Braga vai ser um jogo completamente diferente. Por isso não nos vamos iludir, da mesma forma como nós não conseguíamos criar tantas ocasiões, nós não estávamos assim tão preocupados, porque temos uma ideia e há que melhorá-la. O último jogo não nos diz nada, é um jogo de pré-época, não tem nada a ver com este vai ser muito difícil. Uma equipa que nos conhece bem, vamos tentar manter. Temos jogadores de muita qualidade na frente, temos várias opções, podemos modificar a meio do jogo e é isso que vamos tentar fazer. Sport TV. Boa tarde, Ruben Amorim, Rita Lattes, Sport TV. Por falar em Sporting Braga, Carlos Carvalhal há uns dias disse que era uma equipa que tinha de ter os pés um pouco assentes no chão, porque havia efetivamente outras 3 equipas que lutavam por outros objetivos. O que lhe pergunto é em que patamar é que coloca este Sporting Braga? Eu acho que o Sporting Braga tem capacidade de lutar por todos os jogos. Obviamente não tem a mesma responsabilidade e eu acho que isso é uma grande vantagem. Às vezes as pessoas querem, eu pelo menos quando estava lá senti isso, as pessoas querem que o Braga dê um passo em frente. Eu acho que não ter essa responsabilidade é bom para a equipa do Braga e para o clube. Portanto, o Braga pode vencer qualquer jogo na Liga Portuguesa, é uma equipa muito experiente, tem lá jogadores que são mais experientes do que os nossos. Agora não tem a mesma história dos 3 grandes, não tem o mesmo pedigree, isso é algo que demora anos a construir, cresceu muito, mas há coisas que demoram mesmo muito tempo a construir. Agora tudo é possível, já vimos em outros campeonatos, já vimos o campeonato passado que tudo é possível, nem sempre o que parece no início acontece. Há que levar o Braga, há que ter em conta o Braga em todos os jogos. SIC. Olá, Ruben Gonçalves Gestas, SIC. Falou há pouco de cobrança, que vai haver muita cobrança ao Sporting esta temporada e vai começar já neste jogo da Supertaça a cobrança dos adeptos no estádio junto da equipa. Falou-se muito, e o Ruben sabe, daquilo sobre a época passada, dos adeptos, a falta de adeptos ter ajudado ou não o Sporting a ganhar o campeonato. Como é que vai ser agora sentir essa cobrança no tribunal, no estádio, no jogo a decorrer? Há sempre uma subida dela ou outra, num lance corre menos bem. O Ruben já preparou a equipa para isso ou sente já a equipa naturalmente preparada? São rapazes inteligentes, mas que ainda não viveram isso. Se há bons momentos, se houve fases na época em que nós, com a ajuda dos adeptos, ainda seríamos muito melhores, e eu sinto isso, eles têm que estar preparados, porque houve jogos em que nós, em casa, em que controlámos bem o jogo, mais defensivamente do que ofensivamente. Eles têm que saber que há alguns momentos vamos sentir esses assobios, vamos sentir alguns broás, e eu acho que os jogadores devem passar por isso, e eu acho que eles estão preparados, mas só vivendo é que nós vamos saber a reação deles. Agora, os leços brancos e os assobios, obviamente num clube grande nós temos de estar sempre preparados para eles, vai ser diferente. Lá está, é um grupo que olha muito para o lado positivo das coisas. O que eles pensam e o que esperam é que os adeptos os vão apoiar.
mas têm que estar preparados para o outro lado, porque faz parte de ser de jogar num clube muito grande. Portanto, olhar para o lado positivo. Vamos ter os nossos adeptos, vai ser uma festa, há que ganhar, e esse é o nosso foco. RTP, João. Em relação ao plantel, nós temos o plantel que queremos. Eu gosto muito de todos os jogadores, têm características diferentes. Fomos buscar jogadores jovens, fomos buscar o Gaio, que era um jogador que nós precisávamos, porque pela capacidade que ele tem, em tática, técnica, física, porque vamos ter mais competições. O Vinagre, que é um talento. E se formos a ver, são 2 jogadores da formação do... Não esquecer que são 2 jogadores da formação do Sporting, e estamos mais completos porque temos um ano de trabalho. Em relação a reforços, não falo de jogadores que não são nossos, portanto, muito satisfeito com o plantel que temos neste momento. CMTV, ali ao centro. Boa tarde, Ruben. Duarte Antunes, CMTV. Pergunto se já tem um substituto preferido para o lugar de João Mário, ou seja, para jogar no meio campo com o João Palhinha, e também um comentário à situação de Luís Filipe Vieira, porque também coabitaram os dois no Benfica, e peço então um comentário à situação do ex-presidente do Benfica. Em relação ao médio centro, nós temos várias opções, já o tínhamos a época passada, estão todos preparados, a nossa ideia vai mudando consoante como fizemos o ano passado, de jogo para jogo. Obviamente que no ano passado o João Mário e o Palhinha foram os jogadores mais utilizados, mas o Mateus e o Bragança teve um grande crescimento no fim, o Tabata adaptou-se bem àquela posição, portanto quem estiver lá estará preparado. Em relação à outra pergunta, não é o momento ideal para comentar. Sempre tive uma relação muito boa com o Luís Filipe Vieira, e portanto é sempre triste ver estes momentos. Falo em nome do futebol português, e é sempre mau ser falado por estes motivos. Portanto, não há muito mais a dizer sobre isso. Mais futebol, Adérito. Dérito Esteves, mais futebol. Falou pelo menos já 2 vezes na importância da falta de pressão, ou seja, no ano passado o Sporting beneficiou dessa falta de pressão, de não darem nada pela equipa, e falou também do lado do Braga. Agora que há uma maior pressão e toda a gente dá muito pelo Sporting, amanhã será também um importante teste ao estofo destes jogadores nesse sentido? Não, é importante porque vale um título, o momento é diferente e os jogadores têm que crescer, têm que ter novos desafios, e os jogadores de Sporting vão ter um novo desafio, mas a obrigação é sempre a mesma. Relembrar que nós, quando chegámos aqui, ficámos em 4º lugar, e foi o fim do mundo. Portanto, a pressão também aí já existia. Obviamente que nos vão cobrar mais, porque há mais ilusão por parte dos adeptos, é normal, e há que crescer com isso. E mais uma vez digo, os jogadores têm que ter desafios diferentes todos os anos, e é o passo seguinte, é ter os nossos adeptos, é perceber que o Sporting é um clube grande, que já o perceberam e deram um exemplo muito bom na época passada, e portanto é levar isso com naturalidade. É o lugar do Sporting, é onde o Sporting está, e há que encarar isso de uma forma normal. Record, João. Boa tarde, Ruben. Voltando aqui à pergunta do meu colega, em que falou das mudanças do meio campo em relação à saída de João Mário, eu gostava de saber se nos podia explicar exatamente o que é que o Sporting, ou a equipa do Sporting, no seu conjunto, perde com a saída do João Mário, o que é que pode ganhar, vamos lá dizer, com o Mateus Nunes e com o Bragança. Podem-nos dizer exatamente em que pontos é que a equipa ganha e perca. E já agora aproveitava para lhe fazer uma pergunta. A equipa ano passado já entrou na história a acabar o maior jejum da história, e gostava de lhe perguntar que o Sporting não é bicampeão há 70 anos, desde os anos 50, onde ainda tinha alguns violinos. Vocês estão preparados este ano para conseguir entrar outra vez na história, desta vez como o regresso aos bicampeonatos? Ganhar a próximo jogo já nos dá um título, isso é o mais importante, temos tempo para pensar nisso, vamos jogo a jogo, e há que não, se estamos a falar da maior pressão que vai haver por parte dos adeptos, por parte de toda a gente, não vamos estar a falar de uma coisa que só saberemos no fim. O nosso pensamento passa muito por vencer o jogo,
O próximo jogo dá-nos um título e vamos pensar um desafio de cada vez. Em relação aos jogadores, o João Mário obviamente tem uma experiência diferente, já com muitos anos ao alto nível. Um jogador que segura muito bem a bola, não perde a bola, e depois temos um jogador como o Dani, que tem claramente essas características, tem um talento enorme, tem uma margem de crescimento ainda muito grande, e que vai jogar e vai melhorar. O Mateus Nunes tem umas características completamente diferentes do Bragança e do João Mário. É um jogador muito mais rápido, muito mais forte, consegue jogar entre linhas, consegue receber a bola e arrancar com a bola, consegue ir no espaço, o que é muito bom para um jogador naquele posicionamento que nos dá esse extra. Portanto, de acordo com o jogo, temos que ver que jogadores metemos para levar de vencido os jogos. Penso que o Sporting está bem, não carece de outro tipo de jogador para aquela posição. Está muito bem entregue a eles dois, mais o Tabata, que nos dá um jogador que, mesmo jogando em meio campo, por vezes pode jogar ali como número 10, é o melhor jogador se calhar a jogar entre linhas, de costas para a baliza, se olharmos para os nossos médios centros. Portanto, o que nós olhamos muito é para a variedade de características e depois as rotinas da equipa e a capacidade da equipa como um todo é que realça as características dos jogadores. Portanto, muito satisfeito com os jogadores que temos e muito confiante. Penso que é tudo? Não? Última questão para a bola. Boa tarde, Eduardo Marques, Jornal A Bola. A estrutura do plantel não mudou, a ideia do treinador também não. Tem um ano de trabalho em cima. O Sporting para esta época parte mais forte? Sim, eu acho que parte mais forte do que estava o ano passado. Ainda há pouco tempo, quando temos um treino menos bom, nós temos um jogo sempre no computador, que é o jogo do LASK, e vamos sempre ver um bocadinho e sentimos-nos sempre muito melhor. Obviamente, neste momento, e não sei como é que vai correr a época, nós não controlamos isso. Agora que o Sporting está muito mais forte do que estava o ano passado, isso não há qualquer dúvida, porque jogamos melhor. E esse é o grande objetivo. Os resultados nós não controlamos, isso é uma consequência de tudo o que se vai passar, de muita coisa, de ter estrelinha ou não ter estrelinha. Agora que nós somos mais equipas, jogamos melhor, temos mais experiência, eu acho que isso é notório em comparação ao ano passado, na mesma altura. Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado. A missão de Ruben Amorim para